Sérgio? Ah, tá bom, tá bom. Ok, nós estamos... Vai lá, né? Nós estamos aqui neste dia... Engraçado, eu estou olhando aqui, tá... Hoje é sexta-feira, vocês não têm o que fazer, não, gente? Que isso, sexta-feira? Tem alguém cansado? Alguém veio do trabalho? Ninguém veio do trabalho, todo mundo aqui é aposentado, né, pastor? Todo mundo é aposentado. Não? E agora? Uma sexta-feira, esse é bom. Sabe o que quer dizer isso? É que é bom louvar a Deus. É bom engrandecer o nome desse Deus. E nós, a Igreja de Vaz Lobo, está sempre assim, feliz quando vê vocês aqui conosco, participando, apesar de ser um dia difícil, né? Sexta-feira, vem do trabalho, a gente vem de uma série de outras coisas. Tem professores aqui? E não tem professor ali, ó, né? Tem professores aqui que já trabalharam e hoje vieram para louvar a Deus. Vão voltar amanhã? E agora, né? Agora ficou difícil, né? Porque eu sei que muitas igrejas aqui têm as suas programações, entende? Então, isso tudo fica mais difícil. Mas nós vamos estar... Deixa para depois, então? Ok. Vamos estar ouvindo o pastor Jorge Marques. Ele vai nos trazer o recado desta noite. Vou pedir ao pastor Eduardo. Está sempre aqui, a gente esquece o nome, eu não sei por que isso, né? Pastor Eduardo vai estar orando pelo pastor Jorge Marques, que vai estar nos trazendo o recado desta noite. Pedir à igreja para se colocar de pé, amém? Estender suas mãos para cá e vamos orar pelo servo de Deus. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, Senhor da glória, neste momento, Deus querido, nós levantamos a nossa voz em oração a Ti, ó Deus, em favor do Teu servo, ó Deus, a qual estará, ó Deus, com a oportunidade, ó Deus, de ministrar a Tua palavra, Senhor da glória, em nosso coração. Senhor, que ele seja apenas um canal de bênção na Tuas mãos, ó Deus, para que tudo que ele vier, meu Deus querido, trazer, meu Pai, seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, que ele venha, Senhor da glória, diminuir, e o Teu nome venha crescer através da vida do Teu servo. Senhor, fala aquilo, ó Deus, que nós carecemos, ó Deus querido, de ouvir nessa noite. Ministra, Senhor, sobre as nossas vidas, é o que nós oramos, ó Pai, e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Podem sentar, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração nesta noite. Amém? E eu quero agradecer aos irmãos o carinho pelo convite. E eu estava numa terça-feira no estudo bíblico lá da Igreja de Ramos, e alguns irmãos da União de Homens estiveram ali presentes, né? O Sebastião, o Walter e o nosso irmão José Raimundo estiveram ali nos convidando para estar com os irmãos aqui nesta noite. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e quero dizer da nossa alegria de estarmos presentes aqui mais uma vez. Que o Senhor possa continuar abençoando a amada igreja, dando a ela muitos anos de vida e ministério aqui neste lugar. Eu estou acompanhado também de uma turma lá de Ramos. Eu gostaria de pedir que os irmãos de Ramos, inclusive minha esposa, a Betinha está aqui presente, né? Queria pedir que todos os irmãos da igreja de Ramos ficassem de pé, para que a igreja pudesse estar conhecendo aí os amados irmãos. Amém? Outras pessoas queriam vir, mas não havia transporte suficiente, então não puderam vir. E hoje também tem estudo bíblico pelo Zoom, e alguns participam do estudo bíblico, e esses aqui só foram liberados para vir, porque vinham para o culto, né? Senão estavam no estudo bíblico. Amém? Obrigado, queridos, pela companhia e pelo carinho de estarem conosco. O tema que nos foi passado, baseado no texto de Atos, capítulo 2, versículo 44, já foi lido no início do culto pelo nosso irmão José Raimundo,
e tanto pelos homens quanto pelas mulheres, e depois toda a congregação. Eu também quero ler Atos capítulo 4, do versículo 32 ao versículo 35. Atos capítulo 4, do versículo 32 ao versículo 35. Atos, capítulo 4, do versículo 32 ao verso 35. E a palavra do Eterno nos diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um à medida que alguém tinha necessidade. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Ao ler esse texto da palavra de Deus, e ao pensar no início da igreja, a igreja ali do primeiro século, nós chegamos a uma conclusão, e com duas frentes. A primeira, uma conclusão boa, e segunda, uma conclusão muito ruim. A conclusão boa é que a ação daqueles irmãos que constituíram a primeira igreja do primeiro século, e através dessas ações de distribuição de alimentos, de cuidado uns com os outros, a palavra de Deus vai dizer lá em Atos capítulo 2, 47, que a igreja crescia. A igreja crescia porque o Senhor ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos mediante a ação de amor, mediante a ação que aqueles novos cristãos estavam praticando. Então, a ação social, o cuidado com os outros, uns com os outros, estava fazendo com que a igreja se fortalecesse e também alcançasse outras pessoas. E essa é uma boa conclusão. A conclusão ruim que nós tiramos desse texto é que essa igreja não existe mais. Infelizmente, esse modelo de igreja, ela não existe mais. Mas por que ela não existe mais? Sendo a igreja dirigida pelo Espírito Santo, sendo a igreja movida pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Por quê? Essa igreja não existe mais. Esse modelo de igreja não existe mais. E aí, queridos, a gente começa a observar os modelos de igreja que nós temos hoje. Os modelos de crente que nós temos hoje. Os modelos de crentes, os crentes daquela época, eles estavam lutando contra o ódio romano. E aí a igreja foi constituída. O Senhor Jesus, atuando na vida daquelas pessoas, fazia com que elas iam para a igreja. Elas queriam estar na igreja. Elas queriam estar em comunhão. Elas queriam estar sempre ao lado uma das outras, vendo as suas necessidades e abençoando. E o que é que nós encontramos hoje nas nossas igrejas? É esse mesmo sentimento? O que nós encontramos hoje é um individualismo. O que nós encontramos hoje é um modelo de igreja onde cada um pensa por si e não pensa no próximo, e não pensa no outro. Quantos de nós, ao chegarmos na igreja, no domingo de manhã ou no domingo à noite, nós olhamos para o lado e reparamos a falta de alguém e chegamos em casa e ligamos para aquela pessoa para saber por que ela não foi na igreja ou no domingo de manhã ou no domingo à noite? Quantos já fizeram isso domingo passado? Alguém já fez isso domingo passado? Ao reparar que não tinha uma pessoa na igreja domingo de manhã, que está habituada a ir na igreja, ou no domingo, no culto à noite, você pegou o telefone e ligou para ela dizendo: o que aconteceu? Algumas mãos levantaram, mas a maioria não levantou. Por quê, irmãos? Por que isso? É porque aquela igreja, modelo do primeiro século, ela não existe mais. Mas não é por culpa de Deus. É porque nós estamos vivendo hoje um evangelho individualista. Um evangelho onde a gente só olha para nós mesmos. Um evangelho onde nós procuramos o nosso bem-estar. E reclamamos, às vezes, com o pastor, e aí eu comungo aqui com o pastor José Carlos, com o pastor Eduardo, o nosso amado pastor, outros pastores que possam estar, pessoas ligam e reclamam: poxa, eu não fui na igreja, pastor, ninguém me ligou.
Eu estou um mês sem ir na igreja, pastor, ninguém da igreja me ligou. Eu pedi, irmão, peço perdão, peço desculpas. Mas aí eu pergunto, irmã, quantas vezes você já ligou para alguém que ficou faltando à igreja durante um tempo? Quantas vezes você... Ah, pastor, de vez em quando eu passo mensagem. Eu falei, então está aí a resposta. É porque da mesma maneira que você reclama que você não é atendida, que você, talvez ninguém dê a sua falta, talvez você não dê a falta também de um irmão que esteja ausente na igreja. Por isso, queridos, nós precisamos entender o que o Espírito Santo de Deus deseja para nós, quando nós trazemos um assunto tão interessante, especial, para tratarmos em forma de culto. Todos estavam juntos e todos tinham tudo em comum. O que significa isso? E será que nós podemos, como a igreja do século 21, trazermos de volta um modelo da igreja do primeiro século? Será que isso vai ser benéfico para os nossos dias? Ou será que não? Nós precisamos entender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer agir, porque Ele é o mesmo. Porque Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Então o Espírito Santo de Deus deseja que nós, como igreja, a gente possa voltar ao primeiro amor, a gente possa voltar à comunhão, voltar a entender o que o Senhor deseja de cada um de nós. Porque, queridos, o mundo tem destruído vidas, o mundo tem destruído os nossos jovens, nossos adolescentes, o mundo tem destruído alguns homens com a bebida alcoólica, com as drogas, tem destruído algumas mulheres por causa da ansiedade, o abandono também do marido dentro de casa. E a igreja precisa cumprir o seu papel, ela precisa estar junta. Porque quando nós estamos juntos, nós nos tornamos mais fortes. E aí, queridos, eu quero compartilhar talvez alguns modelos, alguns exemplos que foram dados através de Atos, capítulo 2, do 42 ao 47, o que o Espírito Santo de Deus diz, é possível sim para a igreja voltar ao modelo do primeiro século. Para que as nossas igrejas elas comecem a crescer, elas comecem a se desenvolver. E para isso é necessário nós entendermos que o mesmo Deus que agia naquela época também vai agir nos dias de hoje. Mas para isso é necessário, em primeiro lugar, lá em Atos capítulo 2, versículo 42, o texto nos diz que as pessoas, os crentes que se reuniam naquele lugar, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na palavra de Jesus, perseveravam. Quando eles se reuniam, eles estavam sempre pensando na palavra de Deus. E essa perseverança, queridos, nós não estamos encontrando nos dias atuais. Porque quando a gente se reúne, é interessante que, às vezes você vai pregar ou vai trazer algum estudo, alguém se levanta e diz assim, não, mas eu acompanho, eu sigo um pastor que fala isso e isso e isso. Aí eu falei, ok, mas qual é a sua doutrina? Qual a igreja que você faz parte? Você sabe a igreja que esse pastor pastoreia? Como é a sua igreja? Porque nós temos visto, querido, muitas coisas na internet, temos ouvido muitas coisas na internet que a gente fala assim, meu Deus, como pode? Mas muitos de nós, ao invés de perseverarmos na palavra, a gente está perseverando em seguir homens, seguir pensamentos, e que esses pensamentos, às vezes, conflitam com a palavra do Eterno. Então, a primeira ação que nós precisamos tomar para fazer com que a igreja volte ao modelo do primeiro século, para alcançarmos vida para o Senhor, é perseverarmos na palavra de Jesus. É a palavra do Senhor, não é a minha palavra, não é a sua palavra, é a palavra de Jesus. Porque nós precisamos entender aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Está na palavra, então, queridos, vamos seguir. Uma vez uma irmã, uma ovelha, já até falecida, ela disse, eu quero que o senhor me explique o que o apóstolo tal falou, porque eu estava na reunião da igreja dele, e ele falou isso e isso, eu quero que o senhor me explique. Eu falei, eu não vou explicar nada para a senhora, eu não sei o que a senhora está fazendo lá. Mas ele falou isso, isso. Eu falei, então a senhora tem que perguntar a ele, não a mim. Ou seja, ela ia para a igreja lá do apóstolo, o apóstolo falava não sei o quê, que ela não concordava, e eu é que tinha que explicar o que ele falou. Eu disse, irmã, com todo o respeito e carinho, a irmã, que eu tenho com a irmã, eu não vou explicar nada, irmã.
A irmã tem que parar de ir. Se a irmã tem dúvida, se a irmã não gosta, a irmã tem que parar de ir. E tem que perseverar na palavra de Jesus, na palavra do Senhor. E desde aquele dia, a irmã nunca mais me trouxe questões. Porque, queridos, a gente fica ouvindo tantas coisas, seguindo tantas coisas, a gente não lê a Bíblia. A gente não lê a palavra. Nossa igreja está, desde o seu aniversário em janeiro, lançou um plano da leitura anual da Bíblia. Então, vários membros estão lendo a Bíblia. Todo dia tem que ler 4 capítulos da Bíblia, para quando chegar em dezembro, nós fecharmos a leitura da Bíblia toda. Da Bíblia toda. Então, vários irmãos, até vinha no carro conversando com a nossa irmã Cléria, né, que está lendo com o seu Antônio, lá com a esposa, fazendo e tal. Minha esposa também faz a leitura. Vários irmãos, às vezes, me ligam perguntando, tirando uma dúvida. Vários irmãos estão lendo. Mas muita gente começou em janeiro, fevereiro, março já parou. E aí, queridos, nós ficamos seguindo pensamentos, ficamos seguindo coaches na internet e não perseveramos o quê? Na palavra. Quantas vezes você lê a palavra por dia? Quantas vezes você pensa na palavra de Deus por dia? Então, para a gente voltar ao primeiro amor, voltarmos ao modelo da igreja primitiva, é necessário que a gente volte a perseverar na palavra. Em segundo lugar, no capítulo 2, versículo 42, o texto vai também nos trazer que, além de perseverarem na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam também na comunhão. Aleluia. O que é comunhão, queridos? Comunhão é você sentir prazer de estar junto com o seu irmão. Comunhão é você olhar para o lado e falar, ué, por que meu irmão não veio? Ao chegar em casa, vou ligar para ele para saber o que está acontecendo. Comunhão é você ter prazer de estar nas reuniões, nos cultos da igreja. E você não abre mão de estar presente. Comunhão é você tomar a decisão. Eu sou de Jesus, então tenho que estar com as pessoas de Deus. O lazer e muitas outras coisas ficam de lado quando você tem culto. Eu costumo dizer lá na igreja, o culto de Santa Ceia é o culto mais importante, que crente não deveria faltar a culto de Santa Ceia. Culto de Santa Ceia é o culto mais importante da igreja. Mas quanto de nós leva isso a sério? Quanto de nós, não vem no culto porque, pastor, aí vem as desculpas. Vem as desculpas. A comunhão. E é interessante que quando a gente pensa em comunhão, a gente tem que lembrar do partir do pão. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, a comunhão no partir do pão, a comunhão da Santa Ceia, a comunhão de estarmos juntos em adoração, isso é muito importante. E isso caracteriza a igreja do século I. E ela deve caracterizar a igreja do século XXI. A vontade de estar junto, a vontade da comunhão. Domingo é Santa Ceia, não marca nada. Se o seu parente fala assim, eu vou na sua casa, pode ir, mas tal hora eu tenho que estar na igreja, porque é dia de Santa Ceia. Mas vamos sair em tal lugar, deixa para outro dia, porque domingo é dia de Santa Ceia. Se nós não dermos a importância para o culto de Santa Ceia, onde é o partir do pão e o beber o vinho, que é o cálice da nova aliança, então nós não teremos prazer na casa do Senhor. Então a segunda atitude que precisamos ter é valorizar a comunhão, é valorizar os dias que estamos juntos para a glória de Deus. Em terceiro lugar, lá em Atos capítulo 2, lá no versículo 42, além de perseverar na doutrina, na comunhão, ele vai dizer também que nós devemos participar das orações. Quero trazer um dado estatístico. As reuniões de oração das igrejas são as reuniões menos frequentadas hoje em dia. Eu não sei como é que é a sua reunião de oração, a reunião de oração na sua igreja, mas pode ter certeza que ela não é igual um culto onde você vai ter um cantor, onde você vai ter um jogador de futebol dando testemunho, um ator dando testemunho. Pode ter certeza que o culto de oração é o culto menos frequentado pelos crentes. E aí eu pergunto o porquê? O porquê?
Nós entendemos que a oração ela é fundamental para a fé. Entendemos que a oração fortalece a nossa vida, fortalece a nossa fé. E por que não frequentamos? Um pastor foi à Coreia do Sul tentar entender por que a igreja na Coreia do Sul ela é uma das igrejas que mais cresce no mundo. A igreja de Poyang-shu, ela tem para mais de 100 mil membros, uma igreja. Por que essa igreja cresce tanto? E quando ele chega no hotel, ele está fazendo ali o check-in, e ele diz para funcionária, eu sou brasileiro, e eu vim conhecer a igreja do Poyang-shu, e a funcionária diz, eu sou membro desta igreja. Eu sou membro dessa igreja. É uma bênção, é uma bênção. E ele disse para ela assim, olha, faz um favor para mim, eu gostaria de ir na primeira reunião que tem essa igreja. Primeiro culto que tem nessa igreja. Ela olhou para ele e falou, tem certeza? Falou, tem, eu vou para o quarto, vou descansar um pouquinho. Então, será que você poderia tocar o meu telefone para que eu possa despertar e ir para essa reunião? Ela falou, o senhor que sabe. O senhor que sabe. Aí quando foi 4:30 da manhã, tocou o telefone dele. E ele acordou assustado. E aí a recepcionista disse, olha, o táxi já está esperando o senhor não quer ir na primeira reunião da igreja? Ele falou, filho, mas são 4:30 da manhã. O senhor vai chegar atrasado, não vai encontrar lugar. É melhor o senhor correr. E aí ele pegou o táxi e foi para a igreja. Quando chegou na igreja, ele encontrou uma multidão de joelho, orando. Isso 5 horas da manhã. 5 horas da manhã tinha uma multidão na igreja, clamando ao Senhor, orando ao Senhor. Deus tem misericórdia dessa nação. Deus salva a gente, Deus cura, liberta. E por isso a igreja de Poyang-shu é uma das maiores igrejas do mundo. Porque 5 horas da manhã o povo está na igreja orando. Aí vai falar, mas você não conhece a realidade do Brasil. Você não conhece a realidade do Brasil. Conheço, irmão, sou brasileiro. E ele também conhece. Só que lá as pessoas entendem que através da oração, a palavra de Deus no versículo 47 diz, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos através da oração, comunhão, partir do pão e orações. Então, se você não frequenta o culto de oração na sua igreja, queridos, você não vai ver milagre na sua vida. Se você não frequenta o culto de oração da sua igreja, você não vai ver transformação. E você não pode um dia falar assim, mas a minha igreja não cresce. Você tem que entender, mas eu também não oro. Porque quando eu oro, eu começo a ver o mover de Deus, a transformação na vida das pessoas através da oração. Então nós precisamos valorizar os cultos de oração. Chega do trabalho, eu chego do trabalho, pastor, já está quase no final da oração, não tem problema, venha, porque a tua disposição em chegar, mesmo que seja para pegar o final da oração, você está manifestando, eu creio, no poder da oração. Então você venha, não deixe de vir, porque é onde Deus vai começar a falar contigo, irmão. Da oração, onde você vai começar a ver milagres acontecendo, é a resposta da oração. Porque tem irmãos que são os irmãos 6 horas, né? São os irmãos 6 horas. Quem conhece os irmãos 6 horas aí, levanta a mão. Sabe quem são os irmãos 6 horas? Irmão, 6 horas por mim lá, tá? 6 horas por mim lá. Não é porque você não vai, 6 horas por mim lá. Ele não vai na oração, mas ele quer que os irmãos 6 horas. Ou seja, 6 horas por mim lá, irmão. Por que você não vem? Eu tenho medo de sair à noite. Eu tenho medo de ir no culto da noite. Eu tenho medo, irmão, 6 horas por mim, então, irmão, 6 horas. Por quê? O quarto ponto que eu quero trazer, que o Espírito Santo me mostra através desse texto, para que haja a volta ao primeiro amor, ao modelo da igreja primitiva. Ela toca na vida da gente através da generosidade. Atos capítulo 4, versículo 32. Atos capítulo 4, versículo 32, a palavra de Deus diz, da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém lhes era comum. Querido, generosidade. É um momento de você abençoar vidas. É um momento onde você reparte o que você tem. Mas, infelizmente, nós vivemos um momento do egoísmo. Eu tenho, se fulano não tem, problema é dele. Eu tenho, mas se fulano não tem, olha, a culpa não é minha. Nós deixamos de olhar as necessidades do próximo. Atos capítulo 3,
Atos capítulo 2, versículo 3, os irmãos vão entender quando aquele homem vai ao templo, e ele vai ao templo em busca de quê? Lá em Atos capítulo 2, versículo 3, que a palavra de Deus nos diz, capítulo 3, verso 2, era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas. Ele era coxo, mas era colocado na porta do templo para pedir esmolas, porque, queridos, esse fator da igreja estar reunida e a igreja abençoar vidas, aquele homem que, não, aqui o texto não diz que ele fala assim, eu vou para a porta do templo, que eu tenho essa deficiência, então eu vou lá para receber a minha cura. Não, ele fala, eu vou pedir esmola. Porque ele sabia que aquela comunidade do amor que estava ali reunida poderia abençoá-lo com esmola, porque era uma prática da igreja do primeiro século, abençoar vidas. Abençoar vidas. Irmãos, hoje nós temos momentos na igreja, querido, que a gente fica assim impressionado. E eu estava domingo de manhã pregando na igreja, estava falando, e uma vez uma pessoa falou, pastor, ora, porque o diabo está mexendo nas minhas finanças, o diabo está na minha fatura do cartão de crédito. Eu falei, é mesmo, irmão? Meu cartão de crédito chegou, olha, pastor, é o diabo, só pode ser o diabo. Eu falei assim, irmão, vamos orar pelo cartão de crédito, porque o cartão de crédito, o diabo falou assim, filhinho, vamos dar uma volta no shopping, para o cartão de crédito. Filhinho, vamos comprar um tênis, o mais caro que você quiser, porque você pode, você é um cartão, você pode comprar. Filhinho, vamos comprar uma roupa de marca, porque você está com pouca roupa no armário. O diabo usa o cartão de crédito, irmão, de uma maneira... Aí ficou me olhando assim, eu falei, mas quando chega a fatura, né, irmão? Chega para você pagar. O diabo é sujo mesmo, né, irmão? O diabo é sujo mesmo, né? Cartão de crédito foi sozinho para o shopping, foi sozinho. Mas, queridos, aí quando a gente vai ver na lista lá de dizimista, esse irmão não consta como dizimista. Ele não consta. Então, a fatura do cartão de crédito vem alta. Ele está reclamando que o diabo está no cartão de crédito dele, no extrato, mas ele não tem generosidade, ele não tem gratidão. Sabe por quê? Porque ele não é dizimista. E às vezes pessoas pedem oração, pastor, ora porque eu estou passando por uma situação difícil, assim, assado. E eu até oro, querido. Eu até oro, eu peço até misericórdia. Só que, se você não é dizimista, se você não oferta na casa do Senhor, seus problemas financeiros podem ser o resultado da sua falta de generosidade, da sua falta de gratidão. Pastor, ora por mim, para que Deus abra uma porta de emprego para mim. Amém, glória a Deus. Aí quando recebe emprego, não é grato ao Senhor. Não é grato ao Senhor. Certa vez um homem pediu, pastor, pode orar para que a minha aposentadoria saia. Eu estou precisando que essa aposentadoria saia, esse dinheiro saia. Eu falei, amém, vamos orar, né? Vamos orar. E todo dia, quando a gente encontrava na igreja, a gente ia para um cantinho, a gente orava. E aí, 3 meses depois, eu falei, e aí, irmão, aquele resultado já saiu? Já, pastor, né? Saiu, glória a Deus. Eu falei, mas cadê o dízimo? O senhor sabe, né, pastor? Tinha tanta coisa para fazer, né? Tinha tanta reforma na casa, tinha um carro para trocar, tinha não sei o quê. Eu falei, isso que é gratidão. Isso que é gratidão. Aquela igreja, queridos, ela tinha generosidade. Aquela igreja trazia. Aquela igreja abençoava. Qual a sua necessidade? É arroz? Então traga arroz e divide. Qual a sua necessidade? Feijão, traz arroz e divide. Qual a sua necessidade? E aí todas as coisas eram divididas. Uma vez uma irmã chegou, pastor, estou numa dúvida, tem a minha conta de luz aqui, e o meu dízimo para dar, o que eu faço? Eu falei, paga a sua conta de luz. Mas pastor, não é pecado? Não é pecado? Eu falei, pecado é fazer gato, irmão. Pecado é fazer gato. Você vai cortar a sua luz, o que o diabo vai falar para você? Faz um gato. Paga a sua conta de luz, irmão. Deus conhece o seu coração. Mês que vem você volta a dizimar. Pastor, mas não é pecado deixar de dizimar, irmã? Paga a sua conta de luz. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Dízimo é graça. Dízimo é gratidão. Dízimo não é lei. Então, não, irmão, tem que dizimar. Faz prova de Deus. Aí vai lá e corta a luz da pessoa. Irmão, paga a sua luz. Faz prova de Deus, paga a sua luz, mês que vem Deus vai te dar a oportunidade de você dar o dízimo do mês e do mês em curso. Faz prova de Deus. Mas, queridos, a generosidade era tão
assim, impactava de tal maneira que aí o resultado da generosidade, o resultado da comunhão, o resultado da oração, nós encontramos lá em Atos capítulo 4, do versículo 33 ao versículo 36. Atos capítulo 4, do versículo 33 ao versículo 36, vai dizer que essa igreja do primeiro século, essa igreja que era generosa, essa igreja que orava, essa igreja que mantinha comunhão, olha o que acontecia com a vida daqueles irmãos, com grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E aí o irmão Sérgio louvou o Senhor com a vida de um homem chamado Barnabé. E olha o que Barnabé fez, querido. Versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. 37, e como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Olha, querido. Olha o amor, olha a gratidão, olha a generosidade, olha o desejo de abençoar vidas. Então Barnabé é movido disso, ele se desprende daquilo que ele tinha e ele oferta ao Senhor. E ele abençoa a obra, ele abençoa a casa do Senhor. E por isso, queridos, as pessoas que estavam próximas começam agora a ver o destaque da igreja do amor. Porque a igreja da época era a igreja romana, a igreja do ódio, que semeava o ódio. E agora tem a comunidade do amor, que abençoa a vida. E aí, queridos, eu quero dizer para você, que quanto mais você abençoa a vida, mais poder você tem. Quanto mais você dedica a sua causa, dedica as suas orações, a sua comunhão, mais poder você tem. Aí você fala, pastor, eu sou crente há tanto tempo e eu não consigo orar pelas pessoas, eu não consigo orar para que um demônio seja expulso. Talvez o erro não esteja, querido, no poder que está sobre você, mas na sua prática, na sua vida. Porque talvez você não goste de orar, você não tenha comunhão, você viva olhando para dentro de você mesmo, e como é que você vai ter o poder para orar pela vida de pessoas? Por isso que quando aí você liga para o pastor Zé Carlos, meia-noite, pastor, vem aqui em casa, pastor, vem aqui que o vizinho aqui manifestou um demônio, aí coitado do pastor, meia-noite, já de pijama para dormir, tem que sair da casa dele, para ir lá na sua casa, orar pela sua vizinha, ou o seu vizinho, que manifestou o demônio. Agora eu pergunto, por que você não orou? Por que você não orou? Por quê? Mas como toda igreja, sempre aparece aqueles que querem ludibriar ou enganar. Aí lá no capítulo 5 você tem a história de Ananias e Safira. Eles olham para a vida de Barnabé e veem que Barnabé foi generoso, que Barnabé abençoou, que Barnabé cuidou dos pobres, cuidou daquelas pessoas. Aí Ananias e Safira fazem o quê? Ananias vende uma propriedade, retém parte dessa propriedade, ninguém pediu para ele vender nada. Ninguém pediu para eles venderem nada. Então Ananias vende, chega aos pés do apóstolo, entrega parte do valor, e aí o Espírito Santo diz para Pedro, isso é engano, isso aí é mentira. Mas isso é mentira. Aí Pedro falou, Ananias, por que Satanás encheu o seu coração? Por que Satanás encheu o seu coração? E aí Ananias morre. Safira chega 3 horas depois, e aí tem aquele movimento estranho lá na igreja, e aí Pedro falou, vocês venderam campo? Vendemos. Portanto, irmã, por que Satanás encheu o seu coração? Aí a porta, aqueles que já levaram seu marido, vão levar você também. A funerária Jesus está chamando, né? E aí, já era. E ela morre. Mas por quê, irmãos? Porque Barnabé deu um bom exemplo. Mas aí aquela pessoa chega e acha assim, não, eu quero também ser aclamado pelos homens, eu quero ser reverenciado pelos homens, porque esquecem que nós precisamos agradar a Deus, não a homens, não a homens, não a homens. Uma irmã fala assim para mim, pastor, o meu dízimo
eu ganho salário mínimo, uns tempo atrás. Aí o meu dízimo é 124,50. Eu falei, irmã, bota 125. Pastor, mas aí é mais do que 10%. Eu falei, então, irmã, bota 124, mas aí é menos do 10%. Eu falei, irmã, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Deus não está interessado onde a senhora bota vírgula na sua oferta. Deus não está interessado. Que pode ser 124, pode ser 1 milhão. Deus não está interessado onde a senhora bota vírgula. Deus está interessado no seu coração. Se a senhora é adoradora, se a senhora quer abençoar a obra do Senhor, quer abençoar, porque eu conheço pessoas que dão mais de 10% de dízimo. E abençoa. Tem pessoas que quando recebem alguma coisa, pastor, estou dando dízimo daquilo que eu recebi. Isso é gratidão. Isso é gratidão, irmão. Agora, onde que eu boto a vírgula? Isso é legalismo. Isso faz com que a gente olhe e o modelo de igreja que essa pessoa tenha no coração é o modelo da igreja de Ananias e Safira, não a igreja de Barnabé. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que Deus quer que a gente volte ao modelo da igreja de Barnabé. E a igreja de Ananias e Safira não pode existir entre nós. É por isso que nós precisamos aprender a dividir. Precisamos aprender a abençoar. Precisamos aprender a cuidar uns dos outros. A partir de hoje, irmão, comece a pensar, a igreja de Vaz Lobo tem 73 anos e ela pode alcançar mais pessoas, porque as pessoas vão começar a ver oração, a oração que sobe, porque já tem subido, porque para estar 73 anos num lugar é porque muita oração já tem subido, mas pode ser mais, a comunhão, a gratidão, o cuidado uns pelos outros, e as pessoas vão começar a chegar, as pessoas vão chegar e vão parar na porta e falar, que horas que é o culto nesta igreja? Porque eu sinto o mover aqui dentro, eu sinto um ambiente de adoração, um ambiente de glória ao nome de Jesus, e eu quero estar nesse ambiente. A igreja é modelo do primeiro século. Por isso nós precisamos entender que para voltarmos ao modelo, perseverar na palavra de Cristo, cuidado com quem você tem, o que você tem ouvido e quem você tem seguido, cuidado, precisamos manter a comunhão, precisamos orar uns pelos outros, orar pela nossa família, mas precisamos orar uns pelos outros, precisamos ter generosidade em nosso coração e precisamos dar testemunho ao mundo que nós somos do Senhor. Somos uma igreja que ama, somos uma igreja que abençoa. Só aquela igreja, amados, que o seu vizinho estiver passando uma necessidade, e você sabendo, você vai até a casa dele e fala, eu vim te ajudar com alguma coisa. Eu não tenho muito, mas eu vim te ajudar, eu vim te abençoar. Isso é igreja, isso é o modelo da igreja do primeiro século. Porque às vezes a gente fala assim, a gente quer convidar o vizinho para vir na igreja, mas a gente sabe que ele está passando necessidade, a gente fala assim, o problema é dele. Não é problema dele, é problema nosso. Se você sabe que ele está passando necessidade, você tem que ajudar. Se você não sabe, lógico. Mas se você sabe que ele está passando necessidade, por que você não ajuda? Ah, pastor, mas eu não tenho mundo, divido pouco. Divida um pouco. E aí ele vai dar testemunho de que quando ele mais precisou, você ajudou, você abençoou, em nome de Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, pense que o mais importante é agradar a Deus, não a homens. Mas para a igreja hoje viver o que a igreja do primeiro século viveu, é necessário a gente dar alguns passos. E esses passos dependem de mim e de você. O que você quer para a sua igreja? Você quer que a sua igreja cresça? Você quer que a sua igreja seja abençoada? Você quer orar por pessoas e pessoas serem transformadas pelo poder que é no nome de Jesus? Então olhe para a sua vida. Porque quando você olha para a sua vida, você começa a entender se você tem exalado o bom perfume de Cristo. Porque nós precisamos exalar em todos os lugares o bom perfume de Cristo. E só exalamos quando andamos com Ele, quando andamos com o irmão. E eu costumo dizer que nós precisamos sair da igreja com o cheiro do irmão. Com o cheiro do irmão, com o bom perfume do irmão. Isso significa que nós somos próximos a Ele. Isso significa que nós o conhecemos, que nós o amamos e que nós desejamos o melhor para a vida do nosso irmão. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que você possa cada dia entender, nós somos uma comunidade e a comunidade precisa ter tudo em comum. O que você tem, querido? Deixa eu te trazer uma revelação horrível. Você não vai levar carro no seu caixão, você não vai levar casa no seu caixão, você não vai levar tesouro no seu caixão, você não vai levar nada, só a roupa, e se alguém te vestir.
Então, o que você tem que compartilhar. Eu oro muito pela vida dos meus irmãos, para que eles sejam bem-sucedidos, porque eu tenho sido muito abençoado pela vida de pessoas. Pastor, passar um final de semana na minha casa e tal, amém, glória a Deus, eu estou orando por essa casa, amém, saiu, pastor, vai lá e passa um final de semana, eu dou glória a Deus. Mas a casa, não é a bênção, o fim não é em você. A bênção chega até você para você abençoar. A bênção chega até você para você cuidar de pessoas. Você que tem carro, irmãos, cuidado, quando você vier para a igreja, tem gente que tem carro, quando acaba o culto, pastor, pai, bom dia, já vai embora, já pega o carro e vai embora, ele nem olha para trás para ver se tem a irmãzinha lá precisando, para ver se tem a senhorinha com criança lá precisando. E ele pega o carro, ele vai logo embora, pastor, pô, nem deu tempo de falar para pastor, só sabe, acordo cedo no outro dia, então, pô, mas é 8h30 da noite. Não, mas é porque ele não quer dar carona. O carro que Deus te deu não é teu, irmão. O carro que Deus te deu é para você abençoar vidas. Você não leva teu carro no caixão. Uma vez no culto da igreja, terminou, era pastor de uma igreja, começou a chover, e eu tinha um poçante Del Rey, 8,6. E aí eu olhei para o culto, tinha umas senhorinhas, eu falei, irmã, vamos embora, entra aqui que eu vou dar carona, está começando a chover. Irmão, olha, leva essas irmãs aqui, não posso. Eu falei, por quê? Meu carro só andam 2 pessoas. Eu falei, mas o carro cabe 5, mas no meu carro só andam 2 pessoas. Eu falei, mas irmã, tem irmã aí precisando, pastor. Você quer carona, pastor? Que eu dê? No meu carro só andam 2 pessoas. Ele mais o carona. Eu falei, tá bom, irmão. Aí botei uma pessoa para ir no carro dele, levei em casa, voltei, deixei minha esposa na igreja, voltei na igreja, peguei mais as senhorinhas, levei em casa de novo e voltei. Falei, meu Deus do céu, que carro é esse que só cabem 2 pessoas? É moto? É moto? Aí domingo, acabou a escola dominical, estou na porta da igreja, aí daqui a pouco vejo um carro vinho subindo a rua e 3 pessoas empurrando. Eu falei, aquele carro vinho é conhecido. Aí está lá empurrando, daqui a pouco chega ele com mais 2 pessoas empurrando o carro. Eu falei, o que houve aí, irmão? Pô, pastor, enguicei. Eu falei, ih, rapaz, estava com o quê? Com 5 pessoas dentro do carro? Não, estava sozinho. Enguiçou ele sozinho, irmão. Eu pequei, irmão. Que quando ele falou que estava sozinho, eu fiz, yes. Da próxima ele vai dar carona. Porque, irmãos, que Deus possa trabalhar no seu coração, você possa olhar para o lado. A igreja do primeiro século, ela olhava para o lado. A igreja do primeiro século, ela procurava saber e conhecer quem estava ao lado dela e quais eram as suas necessidades. Que a nossa igreja possa viver isso, no nome de Jesus. Deus abençoe, no nome de Jesus. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, irmão, no nome de Jesus. Um momentinho, fica aí. Solange, Sebastião. Os 2, por gentileza. Gostaria de chamar... o senhor chama, por favor. Pelo que eu vejo no zap aí, chama o senhor. Chama a Betinha. Ela pode ir ali embaixo? Pode? Tá bom. Coral.
Nós, em nome do coral, em nome do Elias está agradecendo por essa oportunidade, dizer que foi uma honra muito grande estarmos com vocês nessa noite. E o irmão fez uma brincadeira aqui, falou, olha, vocês não têm o que fazer nessa noite? Temos sim, eu vim aqui para louvar a Deus. Aleluia. E que essa luz do Senhor possa continuar brilhando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre o seu filho, sua esposa e seu marido. E que a graça do Senhor permaneça para sempre em suas vidas. Amém? Estaremos louvando então, vem brilhar Jesus.
Amém. Estamos quase encerrando. Nós pulamos uma parte. Nós vamos tirar as nossas ofertas. Eu vou pedir ao Sérgio para estar louvando enquanto nós tiramos nossas ofertas. Tá bom? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Vamos cantar, igreja. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. A palavra do Senhor é escudo para todos aqueles que nele creem. Não sei se existe alguém nessa noite que ainda não entregou seu coração a Cristo. Aproveite esse momento. Essa é a hora. Não há ferrolhos, nem portas que fiquem de pé diante de nós, e não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Não há outro. Não há outro.
Alguém aqui já encontrou em alguém a solução para os seus problemas, a não ser neste? Amém. E nós estamos agradecidos a todos vocês que participaram conosco. Ainda tem uma participação, né? Vocês não estão vendo aí no programa, mas tem uma participação antes de encerrarmos nosso culto. Eu já de início quero agradecer a todos vocês. Eu não sei o que seria de mim quando eu chegasse em casa e falasse assim, meu Deus, não foi ninguém. Minha esposa fala assim, tanto sacrifício. Eu falo assim, mas foi para Deus. E Deus honrou e trouxe vocês até aqui. Amém? É isso que eu quero agradecer mesmo. Levem para as suas igrejas, entende? Um abraço da Igreja Congregacional de Vaz Lobo. E nós amamos vocês. E eu creio que vocês amam a gente também, porque vocês vieram aqui. Se não, nós temos ainda uma participação, não está aqui no programa, do grupo da Igreja Batista, né? E nós estaremos encerrando logo após eles. Cadê o grupo? Da União Feminina. É o mesmo grupo, é isso aí, mas agora com um pouco mais, né? Esses aqui já são nossos. Nós tivemos uma vigília, podem subir? Tivemos uma vigília aqui e os irmãos participaram ativamente. Isso é muito bom, né? Então, esse relacionamento, essa confraternização, eu quero que permaneça, não é isso? Né, pastor? Permanece, né? Amém. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor de Salvador Jesus Cristo. Boa noite. Aleluia. Vamos dar início ao louvor e os músicos nos ajudam. Amém? Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia
Louvado seja o nome do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor Jesus. É nele que está a nossa confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a rica oportunidade em estar adorando ao nome do Senhor nessa noite, mais uma vez com os irmãos. Presbítero Fábio, gentileza. Agora sim, nós estamos encerrando, tá bom? Nós vamos, novamente, nós queremos dizer muito obrigado. E nós temos aqui uma águazinha com açúcar. E o que mais, hein? Uma águazinha com açúcar ali no fundo, um pedacinho de biscoito creme crack, para vocês não irem para casa com a barriga vazia, tá bom? Então, senão tem que oferecer alguma coisa, né? E é isso que nós estamos oferecendo para vocês, do muito que vocês nos deram com as suas presenças. Nós vamos estar orando e a bênção apostólica. Quem puder ficar de pé, por gentileza. A igreja está lindona mesmo, né? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite especial. Obrigado, Pai, por cada pessoa que esteve presente aqui, por cada família representada. Que o Senhor possa levar cada um coberto pela sua proteção. Que o Senhor possa fazê-los ter a melhor semana de suas vidas. Que cada um possa ter aprendido aqui com a palavra, que cada um possa aprender o partir do pão, aprender a orar um pelos outros, aprender, Pai, a sentir a dor do outro, ter misericórdia dos seus irmãos, de cada um, para que o Senhor possa, Pai, fazer essa igreja crescer mais e mais. São 73 anos, Pai, aqui buscando para a honra e glória do Senhor, mas que possamos, Pai, ser uma igreja madura, aquela igreja, Pai, que ela não só acusa ou fala de alguma coisa, de algum tipo de situação, que ela possa fazer uma autorreflexão e entenda o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para ser uma igreja melhor. A igreja é o corpo de Cristo e toda parte do corpo é importante, desde a liderança ou aquele que está ali no banco sentado. Todos nós, Pai, temos essa responsabilidade. Que o Senhor possa, Pai, continuar conosco. Que o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, continue à vontade nesse lar. Muito obrigado, Pai, pelas ofertas recolhidas aqui na sua casa. Que elas continuem sendo utilizadas da melhor forma possível. E que possamos, Pai, estar preparados para receber novas pessoas. Que podamos estar preparados com um sorriso, com os braços abertos. Que a gente possa estar cada vez mais, Pai, preparados para aquele grande dia. Muito obrigado por tudo. É o que te pedimos, já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Eu pedi a oportunidade, pastor, porque dia 6 de julho, nossa igreja em Ramos fará uma festa da roça, e tudo que for arrecadado para a obra da igreja, nós estamos ampliando o templo e gostaríamos muito de contar com a sua presença. Então, no dia 6 de julho, a partir das 17 horas, nós teremos lá uma festa da roça com comidas típicas e preço bem baratinho. E se você puder dar a honra da sua visita, nós vamos ficar muito felizes em receber vocês. Amém? Que a organizadora me pediu, eu já estava esquecendo, senão amanhã ela puxa minha orelha. Tá bom, querido? Fica aqui o convite para todos, no nome de Jesus. Dia 6 de julho, a partir das 17 horas. Nós vamos impetrar a bênção apostólica, mas eu quero que você preste atenção no que Deus vai terminar falando para nós.
Você pode dizer a Ele a glória? A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Declare mais uma vez, exalte a Ele, glorifique o nome dEle nesta noite. A Ele a Tu és digno, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que vivenciamos aqui nesta noite. Nós te exaltamos, ó Majestade Santa. Assim como o Senhor nos trouxe, esteja nos levando de volta aos nossos lares, guardados e protegidos por ti, ó Deus. Mais uma vez, mais uma vez. Sempre, amém. Pra sempre, amém. pra sempre, amém. que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre tua vida, meu amado, e sobre os teus entes queridos, aonde eles estiverem nesse momento, e também com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas eternamente. E toda a igreja do Senhor diz a Ele. Vamos aqui ter uma social. Se dirija, por gentileza. Os oficiais estejam dirigindo os nossos amados irmãos. Vamos ter uma social. Peço a você que não vá embora.